Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados aqui no Falando no Divã, nesse especial de final do ano, né? Recebendo pessoas tão queridas, tão talentosas. Temos aqui o produtor musical Alberto Traeger, né? Durante muitos anos produtor de Tom Jobim, Ivan Lins, que vai falar um pouco dessa experiência nacional e internacional. Júlio Vandenstein, que é do teatro musical, né? Já navegou como ator, cantor, arranjador, diretor musical, quer dizer, é aquele arquiteto, aquele que trabalha com tudo, né? Palpa toda obra, né? A gente vai falar muito disso também. Nossa querida Letícia Sná também a gente vai falar um pouco da tua experiência como bailarina clássica, como você absorveu isso também dentro da tua atividade teatral depois, que eu acho que o ator, toda a experiência que ele vive, depois acho que intuitivamente acaba trazendo para o seu trabalho cênico, né? Vamos falar sobre isso. Querido José Perustânio, falar de todo esse percurso tão bonito da sua carreira. Eu trouxe inclusive aqui, eu tive a honra de estar no lançamento do livro dele, foi em 2022, me corrija se eu estiver errado, né? Lá no Shopping da Gávea, em que o título é muito sugestivo. Sempre existe um porém, a vida é feita de histórias. E é um livro que você absorve, você é um grande contador de causos, né? Quem falava muito isso é o Lima Duarte, né? E ele tem essa característica também. Então, algumas coisas aqui muito significativas e principalmente também de um espetáculo de grande sucesso, Por Menor de Ausência, em que o José Perustânio revisita os últimos anos de vida do Guimarães Rosa, né? E com uma situação realmente assim que talvez o psicólogo analítico Jung explicasse, né? Como é que ele tinha, né? Quando ele realmente se predispõe a ir para ocupar a cadeira, um pouco depois ele vem a falecer, né? Parece que alguns destinos já estão, e a gente vai falar um pouco sobre sincronicidade aqui. Então queria agradecer demais. Temos o Fernando Portari, que daqui a pouco vai estar com a gente, tenor do Teatro Municipal, sua esposa Carla Rios, soprano, e eles vão falar do último grande sucesso deles, que São Paulo, Belo Horizonte, culminando a temporada aqui no Rio, na Cidade das Artes, a ópera Hilda Furacão, né? Com o libreto de Tim Rescalo e com a grande orquestra Ouro Preto. Então, eu queria agradecer demais vocês aqui, e acho que é visto de psicanalista. Gostaria de fazer uma pergunta que Freud dizia que as grandes inclinações da gente estão lá na infância, e umas ficam pelo caminho, mas outras se desenvolvem e vão ser determinantes na consolidação da nossa personalidade. O que levou vocês, cada um de vocês, para o talento que vocês exerceram na vida adulta? Queria começar pelo Alberto. Obrigado pelo abacaxi, mas é o primeiro da fila. Eu acho que o principal motivo que me levou à minha carreira foi a minha intuição de liderança, de iniciativa, vamos dizer assim. Né? Eu lá pelos meus idos, ainda na época da ditadura ainda, eu era do Instituto Lafayette, eu montei um show que eu não tinha ideia do que era aquilo, chamava-se Intenção, o show. E nesse show tinha Lúcia Alves, Luiz Armando Queiroz, enfim, e o Ivan Lins, que era apenas um pianista. Ele era meu vizinho na Muda da Tijuca, e montamos esse show, e esse show foi uma intuição naquela época, que muitos anos depois vinha trabalhar com isso e viver com isso. Aí é outra história, mas essa intuição veio 10 anos antes de começar mesmo a trabalhar com isso. Que bacana. Júlio, como é que foi para você? Cara, eu digo que eu caí nessa profissão de acidente, né? Um acidente total, porque eu sempre fui músico. Eu comecei a estudar música criança, com 7 anos de idade. Na verdade, eu descobri um talento que eu tinha. Eu tinha um tecladinho em casa, e aí passava aquelas músicas da televisão, e minha mãe começou a reparar que eu estava começando a tocar de ouvido, e com 2 mãos, com harmonia e tal, com 5, 6 anos. E ela falou, esse menino tem alguma coisa com música, né? Aí me colocou um curso de música, aquela coisa, e eu aprendi. Só que eu morava no Sul, então assim, lá não tinha essa cultura da indústria do entretenimento como é Rio São Paulo. Sim. Eu não tinha essa ideia de que havia uma carreira nesse sentido. Então eu fiz vestibular para comunicação social, vim para o Rio, enfim. E aí eu mudei para os Estados Unidos, porque eu estava frustrado, não queria essa carreira, mas alguma coisa da intuição chamava para a arte, só que eu estava resistindo aqui. E nos Estados Unidos eu fiquei lá 3 anos, quase 4 anos, e lá eu, alguma coisa errada, eu vou ter que fazer alguma coisa para fazer o que eu quero da minha vida.
E aí eu fiz vestibular para Unirio. Sim. E eu passei no curso de licenciatura de música, em primeiro lugar. Eu falei, caramba, então, beleza, eu sei fazer isso aqui, vamos. Aí no primeiro semestre da faculdade eu conheci, fiz amizade com um cara, amigo meu até hoje. E ele falou assim, cara, você já te ouviu cantando, você tem uma voz boa, por que você quer fazer um teste? Vai rolar um teste aí com um musical, uma produtora chamada Axion. E tem uns caras que fazem teatro musical, eles chamam Charles Miller e Cláudio Botelho, nunca nem te ouvi falar. Aí, cara, que musical, que teatro, né? Eu falei assim, não sou ator. Vai lá cantar. Aí eu, beleza, vai preparar qualquer coisa. Aí eu falei, beleza, fui preparar Porgy and Bess. De emoção, né? Que é uma ópera. E aí cantei e rolou. Aí eles me chamaram para fazer um musical, né? E aí logo nesse primeiro musical, eu já escutando aquele elenco, que era um musical grande, chamava Sete Musical, era com Linda Gomes, Zezé Mota, Rogéria, Alessandra Maestrini, uma galera de peso, assim, sabia o que é de paraquedas naquela peça, sem nunca ter feito teatro na minha vida. E aí eu escutando aquilo, eu falei assim, mas não tem ninguém para fazer voz aqui, eu sempre fui muito do cara das vozes, né, dos arranjos vocais, assim. Aí eu virei pro diretor e falei assim, Cláudio, posso escrever alguma coisa aqui de vocal? Ele, cara, escrevi um arranjo, aí ele faz os arranjos da peça. Primeira peça. E aí eu fiz. E aí eu descobri que a linguagem do teatro musical me era natural, eu sabia fazer arranjos. Era algo orgânico. Era orgânico, total, nunca estudei por isso. E aí, cara, depois veio o Beatles, aí rolou prêmio, não sei o quê, então assim, é de paraquedas. Eu não, diferentemente do teatro musical, a galera é muito fã, né? Desde cedo, escuta, conhece, eu não conhecia nada, sabia nem quem era nada. E aí eu descobri que eu sabia fazer. Então acho que foi a vida meio que empurrando, vai! Nada vai dar certo se você não for aqui. Sim. O artista às vezes é isso, né? E aí o resto da história, eu segui trabalhando no teatro musical. Isso me lembra muito, o lema do artista é um pouco esse que acabou sendo a frase mais famosa do modernismo, né? Nós não sabemos o que queremos, e não queremos é o que está aí. Então, se você sabe e quer propor alguma coisa nova, que você mesmo, por exemplo, aquele poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, ele falou, não, fiz aquilo para ser algo enfadonho mesmo, eu queria realmente quebrar aquela coisa das rimas, tudo certinho, né? Então, o poema era mais uma bandeira de uma nova visão da arte do que propriamente a beleza do poema em si. Porque ele mesmo disse assim, o poema é muito chato. Ele mesmo disse que o poema dele era muito chato. Então, eu acho isso muito legal, da gente se deixar levar é o que o Jung, em psicologia, fala da sincronicidade, as coincidências significativas, né? O Alberto falou desse primeiro encontro, Ivan Lins como pianista, depois ele veio se encontrar com o Ivan Lins em outro contexto, você vê como a vida são ondas, né? Em que as pessoas vão passando novas, mas aquelas que você pensa, não vou encontrar mais, daqui a pouco elas cruzam o teu caminho de novo, e vão ser determinantes, né? É isso aí, às vezes é só um movimento seu pequeno que você tem que fazer. São pequenos movimentos. Escolher uma decisão, eu vou ter que fazer isso. E aí você faz, o negócio começa a se encaixar, feito um labirinto que vai se readaptando. Assim como a Letícia Snardi também, observando a tua história, foram de vários descobrir investigação de você mesmo, né? Porque você foi para o balé, fez balé clássico, né? E durante você chegou a viajar, para se apresentar, mas algo dentro de você estava inquieto ainda por algo diferente, né? Eu acho que é o contrário da dele. Eram muitas pedras no meio do caminho e cada desvio foi me levando para um lado, né? Eu, na verdade, quando eu tinha uns 11 anos, meus pais separaram, eu estava morando em São Paulo na época, eu voltei para o Rio. E aí minha mãe me matriculou no balé para fazer balé com as minhas primas, que moravam na rua em frente, para facilitar a vida, né? Ocupa a tarde inteira, vai de carona, tá tudo certo. E aí a gente fez um grupo, eu dancei dos 11 aos 21, me profissionalizei com 16. E foi muito legal, porque o meu pai morreu, eu tinha 15 anos, e aí a professora me botou em cena todos os papéis de todos os balés, aquela coisa assim, me salvou mesmo. E era um grupo grande, eram umas de 11 a 15 meninas de várias idades, então ali foi muito um eixo para mim, diante de todas essas adversidades, né? E acho que me deu muita disciplina, que é uma coisa que eu levo sempre para tudo que eu faço. E o senso de coletivo, de grupo, porque ela também me botou em cena todos os papéis, mas na hora H ela botava outra que era melhor. Então também, lascando a autoestima, né? A escola russa, aquele massacre.
Mas foi muito importante, assim, como formação e como eixo. Só que aí, quando a gente foi chegando para os 17, 18 anos, as outras meninas todas que eram muito maravilhosas foram indo para o exterior. Convites para Stuttgart, a outra foi para a Holanda, a outra foi para os Estados Unidos, a minha prima foi para Mônaco. E eu não era boa como elas. E o balé clássico é puxado, né, nesse sentido. Ou você tem um physique específico, ou não. Aí eu comecei a dançar contemporâneo, mas aí o que eu gostava mais nas coreografias de contemporâneo era justamente a parte de teatral, de expressividade. E com uma pegada de interpretação mais autoral do que o balé clássico, né? O balé clássico tem mais um formatão ali que você tem que dar conta. E aí, mas aí eu já, enfim, 20 anos, aí fui fazer vestibular, aí meu avô pressionando, tem que fazer uma coisa que dê dinheiro, fui fazer faculdade de Direito. Aí no segundo ano de Direito eu falei, cara, eu não quero resolver problema, eu quero criar problema. Não era isso. Aí no mesmo semestre eu mudei para Ciências Sociais, que eu achei que eu não ia conseguir ser só artista também, e comecei a fazer teatro. Eu já tinha acho que 20, 21 anos. E aí quando eu terminei, eu ainda fiz mestrado em Sociologia e Antropologia no IFIX, com bolsa. Depois ainda fiz uma bolsa durante um ano de uma fundação americana, Social Science Research Council, sobre pesquisa da transmissão da memória das ditaduras para gerações que não viveram diretamente os regimes ditatoriais. E aí a minha pesquisa era sobre essa transmissão de memória no teatro brasileiro contemporâneo, que não tinha nenhuma peça falando sobre. E naquele ano, em Buenos Aires, tinham 8 peças falando sobre a ditadura argentina, então acabei fazendo um estudo comparativo. Mas isso tudo meio que fazendo teatro junto, assim. E nesse ano dessa bolsa, foi o ano que eu comecei a trabalhar com o Ivan Sugarraro, que eu tinha conhecido no curso que eu tinha feito. Ele chamou para fazer o Bonitinha Mais Ordinária, que a gente não tinha dinheiro, aí resolvemos fazer numa boate, numa casa, virou... E aí virou uma pesquisa de linguagem também, a falta de dinheiro virou linguagem, estimulou a criatividade. Aqui não inventamos a roda, isso já existe, né? O trabalho espaço não convencional. Mas, enfim, tem 22 anos o grupo. Agora a gente está um pouco parado do trabalho, porque é relação aberta, né? Tem que ser, porque não dá pra gente, já 20 anos dava 20 e tantos, já estamos todo mundo entrando nos 50, as carreiras também vão meio que um por cada lado, né? E aí, toda vez que eu fico muito ferrada, que eu penso em largar e fazer outra coisa da vida, vem um audiovisual que me salva. Mas continua sendo um leão por dia, né, gente? O que é isso? Que vida é essa? É muita pedra no caminho. Não sei se é a minha leitura, mas mas é isso. Acho que tem um lado da vocação mesmo. Assim, toda hora que eu penso, vou fazer outra coisa, eu falo, não vejo outra coisa pra fazer. E cada vez que eu consigo fazer o que eu gosto de fazer, eu fico que nem tudo louco na pet shop. Assim, então realmente acho que é isso, né? E no teatro, a gente até no audiovisual, quando a gente vê teledramaturgia, a gente vê que a Avenida Brasil foi decisiva na sua carreira para o personagem que você assumiu naquela telenovela. Mas no teatro, qual foi a peça que foi decisiva para que você, não, é isso que eu quero, apesar das adversidades? Não, com certeza o Bonitinha, com o Ivan, que foi o meu primeiro trabalho ali com o grupo. Isso no começo, né? Mas eu acho que na maturidade foi uma peça chamada Agosto, que eu fiz com direção do André Paz Leme, a produção da Maria Sima, que foi também um trabalho muito importante, até porque era um trabalho dramático, eu sempre fiz mais comédia, então foi legal também poder ver que eu também era capaz de fazer um trabalho sólido de drama, né? Sempre assim, né? A gente faz comédia e quer fazer drama, a gente faz drama e quer fazer comédia, né? Mas enfim, aí foi um trabalho muito importante, assim, aprendi muito, foi muito legal, até em termos de técnica mesmo, sabe? Foi muito rico. Não, e justamente por ser um divisor de águas, né? Até a própria crítica também respondeu a essa tua iniciativa, esse empreendedorismo, que você tirou o prêmio APTR de melhor atriz coadjuvante de 2018, se não me engano. Acho que foi, né? Acho que o Fita também. Estava tentando lembrar outro dia. Mas teve uma outra peça também, uma peça argentina que eu traduzi e produzi, chamada A Estupidez, do Rafael Spregelgut, que também foi um trabalho muito importante, mas ele só conseguiu fazer um mês sem esse bebê, nunca mais consegui voltar com a peça. Que era incrível, genial, uma comédia genial, mas era uma loucura também, assim, 2h30, muitos entre-sais, né? O Vaudeville, louco, argentino, também foi uma peça bem importante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no capítulo Avenida Brasil, que é uma história também muito interessante. Você jamais imaginou que fosse parar ali na trama, né? Parece que aquele personagem já estava guardado para você, né? Giuseppe, queria falar um pouco dessa tua trajetória também. Como é que foi esse teu diálogo interior com a expressividade através do teatro? Antes de tudo, eu estou dizendo que estou morrendo de inveja
Porque eu adoraria cantar, adoraria saber música, adoraria dançar e não faço nada disso. Sim. Uma vez a Vera Lúcia Cantimelo me ouviu e disse: meu filho, vai primeiro no psicólogo. Porque você tem voz, tua voz é legal, mas na hora que eu faço tchum, você erra tudo. O seu problema é psicológico. Vai procurar alguém para se tratar, depois você vem fazer aula de inglês. Apesar disso, a vida foi sempre muito generosa comigo. Eu não tive nem tempo de pensar o que eu quero ser quando crescer, porque desde pequeno eu fui pensado na rua e comecei, até essa história no livrinho, e comecei a fazer teatro antes dos 14 anos, aos 17 comecei a fazer televisão, faz 52 anos que eu faço isso, nunca parei, nunca deixei de dar aos meus vários filhos as oportunidades que eu achava que eles mereciam. Me sinto muito privilegiado por conseguir viver do trabalho que eu faço e durante tanto tempo sem sucumbir, e continuo tendo pela profissão a mesma paixão e o mesmo respeito que eu aprendi quando eu tinha 13 anos e que eu venho trazendo até hoje e procurando às vezes passar para gerações mais novas algumas ideias do que seja ser ator. A gente perdeu um pouco, ao longo do tempo, a noção do que é ser ator. É diferente do que se pensa, né? Então, para mim é só privilégio. Numa boa, de verdade, as coisas vão acontecendo numa boa, eu vou levando numa boa. Quando eu penso que vai, de repente cai um negócio na minha cabeça e a coisa vai seguindo adiante. A gente mantém a rosquinha apertada, porque a vida é dura. A vida é dura. Mas é simples. É dura, mas eu me sinto muito privilegiado por fazer e conseguir viver do que eu não me considero exatamente um artista. Eu só gosto dessa profissão no momento ou que eu estou ensaiando ou que eu estou fazendo. Tudo que circula, eu não gosto. Eu saio do teatro e vou para casa. Tem gente que faz teatro não para fazer a peça, mas para jantar depois. Né? Eu vou lá trabalhar, faço a peça e vou para casa ficar de cuecão. Se sair, eu sou o primeiro a chegar, fui o primeiro a chegar. Hoje aqui, em geral, sou o primeiro a chegar, em geral, mas também sou o primeiro que vai embora. Então, só alegria, para ser bem honesto. Apesar das tensões, só alegria. Agora, é uma coisa que essa continuidade, né? Por exemplo, você falou dos seus filhos, você viveu isso muito na tua família também. Uma coisa que você revela nesse livro, e que eu achei muito emocionante, eu tive o prazer de fazer a cobertura em 2022 do lançamento desse livro, que são lembranças, né? Memórias, mas de uma maneira bem descontraída. É uma conversa, é como se a gente estivesse sentado no bar. Exatamente isso. A minha formação é jornalística, então eu optei por essa... são pequenas crônicas do cotidiano, crônicas do seu cotidiano, né? Ao longo da... Que sempre existe um porém, a vida é feita de histórias, que é delicioso. Você vai... E, claro, a figura do seu pai aqui, a maneira como você fala, com carinho, com toda a admiração do seu pai, acho que foi fundamental para que você desse esses primeiros passos. Não, foi fundamental porque eu comecei a fazer teatro, posso falar isso? Claro, sim. Eu comecei a fazer teatro em 72 e nós vivíamos uma ditadura cruel em 72. Eu tinha 13 anos. Uma mulher falou, você quer fazer um teste para fazer o Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo no teatro? Ela me deu um papelzinho e falou, se quiser me liga. Eu fiquei aquele papelzinho pensando, ligo, não ligo? Ligo, não ligo. Eu já trabalhava numa empresa, era auxiliar de almoxarifado. Deu um trabalho porque tinha que ter 14 anos, meu irmão teve que autorizar, foi uma merda. Depois de 20 dias essa mulher me deu esse papelzinho, eu fiquei com aquele papelzinho, ligo, não me deu.
Ela falou, venha com o seu pai. Ela morava num prédio que era um horror no centro de São Paulo. Meu pai foi comigo, não falou nada, só ficou sentado do meu lado. E nós fizemos um teste, eu aprovei, porque eu lia muito. Então, nessa idade, eu já tinha lido Monteiro Lobato todo, eu conhecia aquelas histórias. E não lia porque gostava de ler. Então eu passei. E eu comecei a perceber que não dava para estudar de noite, trabalhar de dia e fazer teatro nesse interior. Comecei a faltar na escola. Falei para meu pai, ou eu trabalho, ou eu faço teatro. Senão não vai dar certo. Ele falou, você quer? Eu disse, então senta aqui. Ele me botou sentado no colo. Meu pai morreu há 3 meses. Eu fiquei muito triste. Ele me botou sentado no colo, você vê como eu era pequeno. E ele me falou assim, ele não sabia, não sei como que ele sabia dessas coisas, mas era 72, ditadura. Você vai entrar num ambiente que tem isso, que tem isso, que tem isso, que tem isso, que tem isso. A gente vive um momento difícil, que tem a polícia assim, a polícia assim, faça o que você quiser. Se alguma coisa te incomodar, você. E nunca mais nós nos referimos a isso. Eu achei de uma sabedoria e de uma gente, porque meu pai nunca me deu uma bronca, mas se ele olhasse, eu sabia no olhar dele que alguma coisa, alguma merda eu tinha feito, então eu tinha que parar. Entendeu? Então, se ele não ia gritar, não ia falar, mas se ele falasse assim, não. Eu sempre, ele não precisava falar alto, não precisava explicar, só diria não. E eu falaria, não. E acabou o assunto. Mas ele disse sim. E o fato dele ter dito sim, e de nunca ter achado isso uma coisa muito especial, porque meu irmão fazia, os computadores estavam começando, ele mexia com o computador, eu fazia isso, minha irmã era pequenininha, não fazia nada ainda, e ele era igual. Eu fazia teatro, meu irmão fazia... Era a mesma coisa. Não tinha... Nossa, né? Muito diferente de hoje em dia, que os pais e os avós empurram as crianças. Né? Era um momento muito perigoso. E ele bancou. Ele falou, não posso te dar dinheiro. Eu te garanto o dinheiro da condução. E ele me garantia o ônibus para ir e o ônibus para voltar. E só. Mas eu dei muita sorte, porque logo de início eu comecei a ganhar meu dinheirinho, as coisas foram acontecendo, com 17 eu comecei a fazer telecurso, com 19 eu comecei a fazer novela, nunca mais parei, a coisa fluiu naturalmente, apesar dos momentos em que a gente acha que a casa vai cair, a coisa sempre fluiu e eu sou muito agradecido por isso. Obrigado, José. Agora, queria agradecer também a presença de Carla Riso, está aqui entre a gente também, com o Fernando Portalho. Antes da gente falar de Ilha do Furacão, vamos lá naquele iniciozinho, né? Como é que, para vocês dois, essa inclinação por se comunicar através da arte surgiu na vida de cada um? Então, eu venho de uma família onde a minha mãe era uma grande musicista, então eu nasci nesse ambiente, né? Vou contar aqui rapidamente a história dela. É rapidinho, tá, gente? É que se deixar eu falo aberto, vou falando, porque eu vejo, eu tô assim, não... Enfim, ela era filha mais nova de 4 irmãos, né? Minha avó e o meu avô. Meu avô era mestiço, filho de negros com portugueses, aquela mistura brasileira maravilhosa. E minha avó também, filha de portugueses com índios e tiveram 4 filhos. Meu avô era um cara muito batalhador, não tinha muito estudo, mas era muito batalhador e muito inteligente. E trabalhava na Leopoldina, era chefe de estação. Então eles viviam se mudando, né? E minha avó criava os 4 filhos e mais 2 sobrinhos, naquela época lá, em 1900, ela vai bolinha. E aí eles moravam, meu avô chegou a ser chefe de estação da Leopoldina, então eles moravam sempre na casa da estação ferroviária, era onde moravam. Eles foram morar em Nogueira, uma época, e nessa casa de estação haviam 3 quartos. Um quarto do casal, um quarto para todas as 6 crianças e o terceiro quarto eles alugavam para fazer uma renda extra. Eis que um belo dia apareceu um músico nesse terceiro quarto aí, para fazer renda extra. E minha mãe contava, minha avó contava, minha mãe contava também. Minha mãe era mais nova, estava com 5 anos.
e viu uma vez ele estudando, olhou a partitura, viu aquelas bolinhas pretas e ficou completamente encantada e falou: eu quero estudar música, pelo amor de Deus, me bota para estudar música, eu quero. Então eles fizeram uma permuta. Ao invés do pagamento do aluguel, ele daria aula para minha mãe, para ela estudar música. E assim foi feito. A partir daí ela começou a estudar música, com os anos, né, aquilo foi crescendo. Ela era uma multi-instrumentista. Aos 12 anos ela fundou um coral lá em Petrópolis. Aos 12 anos ela fundou um coral. As pessoas tinham 30, 40, ela tinha 12. E eles seguiam o que ela dizia, né? Era uma outra época, né? Hoje as crianças de 12 são, né, enfim, completamente diferentes. Mas naquela época havia essa possibilidade. E ela foi vivendo da música, e muito tenaz também, estudou muito. Ela era, posso falar, tinha um ouvido absoluto, para quem sabe, o Júlio sabe o que é isso. O ouvido absoluto é o cara que assim, toca assim, ele sabe qual é a nota. Ele tem um ouvido dito absoluto, ele reconhece o som, a altura do som, ele não precisa de um instrumento. Bibi Ferreira tinha isso também. Sim. Tinha um ouvido absoluto e ela tinha destreza manual, então ela tocava piano, ela tocava violino, era violinista, ela tocava sanfona, era acordeonista, ela tocava órgão de igreja, aqueles órgãos grandes, tem a pedaleira, o baixo, então toca com as mãos e com os pés. Então ela era uma musicista completa. E ela fazia assim, ela fazia arranjos de música. Ela estava vendo a novela ela estava escrevendo, e vendo a novela e escrevendo, e não tinha um erro, era uma coisa assim, absurda, era comum, era muito natural nela. E então, enfim, depois ela teve outra profissão e tudo, mas a música sempre ali, o coral durou assim 40 anos, né? E só acabou quando as pessoas foram morrendo, enfim, mudando de cidade. Ela mesma, ela mudou de Petrópolis para Niterói, onde a gente passou grande parte da vida. Enfim, eu sei que ela casou com meu pai e ficou grávida de mim. E ela, antes dela engravidar de mim, ela perdeu 2 filhos, aquela confusão e tudo, ela ficou grávida de mim. E fez uma promessa para Santa Cecília, que se fosse uma menina, que seria cantora. Olha a pressão pouca. É o consciente, Antes de nascer já tinha. Pressão pouca. O meu nome é Carla Cecília, por causa de Santa Cecília, padroeira dos músicos, enfim. E aí eu nasci. Ela gostava de tudo isso, mas o que ela gostava mesmo era de cantar. Exatamente. Ela gostava de cantar. E ela, aí nasci, depois ela ainda teve a minha irmã, que é flautista. E não trabalho com isso, porque ela tem paixão por matemática, mas tem a formação ali de música toda. Nasci e eu queria fazer, desde pequenininha, sempre fui muito artista, mas eu queria fazer teatro. Eu falava: mãe, eu vou fazer teatro, vou fazer novela, vou fazer teatro, é isso que eu quero fazer. Tá bom, bem. Estudei dança muitos anos. Conta o episódio da dança, é bom contar. Não, mas isso é bom. É pitoresco. Eu estudei dança há muitos anos, né? Eu estudei piano, violino. Aí minha mãe se mudou para Niterói com a gente, saímos de Petrópolis, fomos para Niterói. E ela separada do meu pai, com 2 meninas, aquela situação, levanta dinheiro daqui, vai, cria sozinha e tal, blá blá. Um belo dia saímos do balé, eu e minha irmã, com a roupinha de bailarina, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, minha irmã uns 6. Minha mãe encontra uma amiga dela que ela não via há muito tempo. Marilena, que coisa boa você aqui. Pois é, tá gostando tudo, tô gostando muito da cidade. Nossa, as meninas estão tão grandes, né? Cresce rápido, né? Tu tira pequenininha. Tô vendo, hein, que você já tá aí dançando balé. Que maravilha. Pois é, obrigada. Isso mesmo, continua estudando. Estuda balé, leva a sério. Se você continuar estudando, daqui a pouquinho, você tá dançando no Teatro Municipal. Não, eu não vou dançar no Teatro Municipal, não. Aí minha mãe... Sabe onde eu vou dançar? No programa do Gugu. É isso que eu vou dançar. Ele falar: viva a noite! Viva! Eu vou estar lá dançando, vai ser maravilhoso. Porque esse é o espírito da Carla Cecília, na verdade, ela é uma chacrete. Eu sou uma pessoa muito circo, sabe? Assim, eu gosto muito da arte em geral, eu gosto da coisa popular demais. E, enfim, os anos passaram, a veia artística sempre ali muito presente.
Onde tinha peça de teatro na escola, era eu que estava fazendo. Onde tinha um trabalho para passar de ano, eu não precisava fazer um trabalho artístico para poder passar, que às vezes eu não tirava o ponto suficiente naquela matéria, e estava sempre, né, a veia sempre ali, levando para o que tinha que ser. Aí quando eu fiz 13 anos de idade, minha mãe muito preocupada, ela tinha muita preocupação de faltar e deixar a gente sozinha. Como é que vocês vão fazer? Então você tem que se formar, então eu sou formada em sapateado, eu sou formada nisso, eu sou formada naquilo. Aí ela falou assim, o que você quer ser? Eu falei, mãe, eu quero ser atriz. Tá, você quer ser atriz, você tem certeza disso? Tenho certeza. Aí ela teve essa conversa. Olha, é um ambiente, não sei o que, você, pelo amor de Deus, minha filha, eu vou te pedir uma coisa, não se drogue. Ela falou assim, só tem maconheiro, não. Aquela coisa assim que a gente, né, um estereótipo que chegava. Hoje a gente tem mais acesso às coisas, vê que não é bem por aí a coisa, né? Mas enfim, não, mãe, não vou. Então a gente vai procurar a melhor escola de teatro para você. Tá bom. E ela pesquisou naquela época lá, quantos mil anos atrás, e encontrou a Martins Pena. Você vai fazer Martins Pena. Tá bom. Aí ela chegou lá para matricular, quero saber o curso profissionalizante, porque ela tem que fazer um curso profissionalizante, porque eu não tinha idade para fazer, eu tinha 13 anos, tinha que ter 15 e tá cursando o 2º grau para poder começar a fazer. Não tinha e fiz um curso livre. Mas ali foi assim a coisa mais bonita, a paixão, porque eu cheguei num curso livre e o texto que me deram era Gota d'Água de Chico Buarque. Oh, Deus! Eu tinha 13 anos de idade. Eu abri aquilo, não tinha maturidade para entender aquilo, mas foi tão sensacional. Entende, né? Eu falei, eu quero fazer isso. Eu decorei aquele negócio inteiro. E eu fui fazendo, e com muita paixão, né? Aí minha mãe, que tinha paixão pelo canto, especialmente, sempre falou pra mim que eu tinha que cantar. Eu falei, eu não vou cantar nunca. Você vai cantar, tem que cantar. Não, eu não quero cantar, não vou cantar, Não, cantar lírico. Eu não queria cantar nada, não queria cantar nada. Ópera. Mas eu não queria cantar nada. Mas ela era cantora de ópera, ela queria cantar, ela cantava? Cantava. Mas eu não queria cantar, não falava assim que não era minha, né? Porque a ópera é diferente, uma coisa é cantar uma canção, outra coisa é sair gritando feito louco, né? Que é o cantor de ópera, o estereótipo é esse, é visceral, é parecido com circo, né? É uma coisa bizarra, né? Então as crianças têm pavor, começam a rir, né? As pessoas começam a rir. Nossa, Mas eu não queria cantar ninguém, eu não queria cantar, eu queria que eu, não sei se eu fui criada muito ali naquele ambiente de música, e vendo a mãe cantar, e o coral, eu não quero aquilo, né? Enfim, não adiantou, né? Ela foi me convencendo assim, então tá bom, olha só, você não precisa estudar canto para poder cantar. Estudo canto para poder te ajudar na impostação de voz, porque vai te ajudar muito. Profissão. Mas ela não falava isso. Espera aí, ela não falava isso. Aí ela falou assim, não vai estudar para poder impostar a voz. Ai, minha filha, vai estudar. E para fazer minha mãe feliz, eu falei, tá bom, mas eu vou estudar, mas eu vou estudar canto popular. Esse negócio de ópera eu não quero não, tá bom? Bom, minha filha, tá bem, vai estudar canto popular, mas vai estudar. Aí eu caí nas mãos de uma professora incrível, Deila Charra, professora de música popular, maravilhosa. Tinha 13 anos, ela vocalizava comigo, eu tava cantando. E eu tinha toda a paciência do mundo, que eu ia com uma má vontade para aquela aula, era uma tristeza. E ela tinha todo o cuidado, sabe, toda a paciência. Aí eu comecei a gostar. Eu falei, nossa, que legal, é legal. Aí comecei a me apresentar cantando, cantava uma musiquinha aqui, musiquinha ali, uma audição de alunos e tal. Deu um ano. Ela chama minha mãe, me chama e fala assim, olha, eu acho o seguinte, eu preciso ser franca com você. Eu estou no teatro, né? Que legal. Eu acho que você nasceu com uma voz que o meu trabalho vai até aqui com você. Eu acho que você pode aproveitar muito mais a sua voz. E eu acho que você precisa de uma pessoa que vai te... Lindo. Uma pessoa que vai te orientar melhor. Eu acho que você devia estudar canto lírico, eu acho que você devia aprofundar o que você tem, que Deus te deu. Toma aí. Aproveita. Ai, foi o fim do mundo, né? Olha, agora que eu tava gostando. Aí minha mãe ouviu isso. Quando ela ouviu isso... A promessa. Vamos, né? Santa Cecília não me negou. E nessa época, ela tinha conhecido um professor de canto, depois virou um grande amigo da minha mãe, assim, um parceiro assim, raro na vida, né? Foi o Sérgio Lavor. E ela começou a estudar com ele, descobriu cada vez mais as potencialidades dela para a ópera. Então ela falou assim, nossa, descobri como é que bota o ovo em pé, minha filha. Vem para ele que eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Eu fui, minha filha, tá bom. E ele foi assim,
Eu tinha 14 anos. Vamos fazer vocalize! Comecei a vocalizar daqui, vocalize daqui, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, olha minha filha, se eu vou te falar uma coisa. Tinha língua Se presa, você estava pensando em fazer qualquer outra coisa da sua vida, você esquece e vai cantar. Ai, a minha mãe. E eu... Enfim, foi naquele primeiro momento, eu falei, tô perdida, né? Como é que eu vou fazer? Mas ele foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso pra mim, que com muita paciência, aguentando aquela adolescente, que eu era boazinha, mas quando eu não queria um negócio, eu não queria um negócio. E ele foi me mostrando a ópera, ele foi me apresentando a ópera. De uma maneira assim, olha, você quer fazer teatro? Tem teatro na ópera. Olha que legal, olha a história. Aí ele pegava assim os 5 alunos dele, todo fim de semana, levava para casa dele para fazer cachorro quente com ópera. Botava uma fita cassete, parava cena por cena, explicava o que estava acontecendo naquela cena, o porquê daquela música, o porquê daquela área, as coloraturas, quando tinha, quando não tinha, o que era e tal. Aí eu fui gostando, eu comecei a me ver naquilo, comecei a estudar. Então você vai estudar sério, vamos lá. Aí fiz o curso técnico de canto, depois eu emendei na faculdade de canto, me formei pelo Conservatório Brasileiro de Música. E antes de me formar, prestei concurso para o Teatro Municipal aos 20 anos e passei. Então foi assim, o canto veio de uma maneira muito avassaladora. E através dele, quando a gente vai ampliando a nossa cabeça, a nossa mente, e tendo respaldo em casa, que eu tive muito respaldo da minha mãe, muito, eu devo muito a ela, tudo assim. Você amplia a mente, você vê que você engloba tantas coisas, né? Tá ali o circo, tá ali a dança, tá ali a música, tá ali o teatro, tá ali a vida, tá ali o coração, tá ali a alma, tá ali o que você veio fazer. Então eu sou muito grata à música, ao canto, que nunca me deixou na mão. Passei assim muitos anos batalhando a minha vida sozinha. Minha mãe já faleceu há muitos anos, foi um baque horroroso. E eu estava ainda me estabelecendo, já estava no Teatro Municipal, mas ainda como artista me estabelecendo muito ainda, faltava muita coisa. E o canto sempre me estendeu a mão, me trouxe amigos maravilhosos, me trouxe parcerias maravilhosas, me trouxe casamento, me trouxe felicidade, me trouxe sustento, me trouxe alegria, dores também, muitas crises, muitos, o que eu vim fazer aqui, né? Só que quando eu acho que a gente tem uma missão aqui, né? Que a gente precisa olhar com carinho para ela. E às vezes a gente não olha, porque às vezes a vida aperta, a vida torce. Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Então já tentei até fazer outras coisas, né? Vou botar meu currículo em algum lugar aí pra ver o que eu posso fazer. E eu nunca fui chamada, assim. Teve uma época que eu morava perto de uma galeria, que tinha algumas lojas que estavam pra abrir. Eles falavam, bota currículo e tal. Eu botava. E nunca ninguém me ligou. Eu tinha mais tempo, eu tinha tudo e não acontecia. Então eu acho que a música, ela sempre me deu assim olha, é aqui que você tem que ficar. Então eu agradeço muito, me deu tudo, continua me dando. Aos trancos e barrancos, né, tem horas que você fica em crise, tive várias, imensas, e vou mais cantar mais, não quero mais. Mas sempre me preparando assim, um caminho de abertura de mente, de contas pagas em algum lugar vai acontecer, de você conseguir se sustentar, ou de ser feliz também, de estar ali pleno, de falar assim, como ela falou, né? Quando eu consigo fazer o que eu gosto, eu faço. É tão bom, eu fico igual com todo dia também. A gente fica, né, tão... Nossa! E cada vez mais eu sinto essa questão, assim, emocional muito grande, de levar carinho para as pessoas, de tentar emocionar através da voz, Eu acho que é uma missão mesmo, que eu só agradeço todos os dias, cada vez mais, que é um presente que a gente ganha e que vai sendo semeado e colhido ao longo dos anos, né? Não é da noite para o dia, é um trabalho que vem vindo assim a longo prazo, mas vem, eu agradeço muito. E Fernando, como é que foi para você? Ouvindo todas essas histórias, tive o privilégio de ouvir e de me emocionar com a história de cada um, que é sempre, como disse, eu tenho uma história, né? Sempre um porém, né? Tem lá uma história, a história do ser humano é sempre emocionante, né? E é muito gostoso de ouvir isso. E me identifico com todo mundo, é exatamente assim. No meu caso, eu sou filho de imigrante, né? Italiano, gelado, né? E
espanhóis com italianos de São Paulo, do interior, vieram pela trajetória clássica, fim do século, vieram para uma fazenda de café, né? E aí foram melhorando um pouquinho, aí a outra geração pôde estudar um pouco mais. Meu pai estudou até a quarta série, depois teve que começar a trabalhar, aquelas coisas, né? E minha mãe, filha de portugueses aqui do Rio, uma filha única, então uma família muito pequena, né? Mas muito sonhadora, né? Muito sonhadora, mas muito assim, cônscia, né? Das responsabilidades, porque sem o que eu achava fascinante, ainda acho, porque eu me sinto ainda observador do mundo. Parece que eu não estou dentro, eu estou olhando as pessoas. Eu estou sempre olhando, porque eu sou filho de imigrante, né? Então eu estou olhando as pessoas, né? E eu vejo o que na minha cabeça é o brasileiro, eu vejo o brasileiro tranquilo. Porque é a terra dele, né? Ele é daqui. Então ele já está resolvido. Na minha cabeça não. Eu tenho que justificar, né? E de alguma maneira eu tenho, apesar de me sentir 1000% brasileiro, mas sobre um outro ângulo, né? Sim. Uma outra maneira de observar. Então sempre devendo, né? Sempre devendo. Uma herança que a gente carrega, né? Mas eu tive já, meus pais me permitiram a melhor das formações. Eu estudei no Colégio São Bento, eu estudei música, eu estudei francês, eu estudei inglês, fiz esporte e tive acesso à cultura em geral, né? Tenho pena de não ter tido acesso às artes ditas plásticas, né? Que hoje falo mais artes visuais, né? Esse acesso eu não tive assim como estudante, mas não alguém que me introduzisse, né, como criança nesse mundo plástico, assim, visual, né? Mas a música muito. Minha mãe estudou música seriamente, foi aluna, estudou piano na escola de música com um grande professor chamado Heitor Alimone, um grande pianista brasileiro. E meu pai, é engraçado, né? Que o Juiz falou do orgânico, né? Do orgânico, como é fundamental a arte ser orgânica, né? Porque senão vira blasé, ela vira a burguesa demais a arte, né? A arte precisa ser orgânica, né? E o canto, então, a dança, o canto, o teatro, né? Tudo visceral, tudo orgânico. E meu pai falava que o vizinho dele, que o seu Ricardo de Luca, que ele chamava lá em Taquaritinga, que era um artista extraordinário, ele que fez os afrescos da matriz, da igreja, ele que esculpiu na porta da igreja motivos, né, das histórias bíblicas. Ele era um grande artista, né? Autodidata. E ele era o padrinho do meu pai. Ele tinha uma oficina, era muro com muro. Ele tinha uma oficina onde ele fazia as coisas, ia fazendo, né, as coisas dele. E meu pai era afilhado dele. E aí ele tinha um 78 e colocava nesse 78 discos do Caruso, do Dini. São cantores italianos famosos, né, míticos, né, que não eram só cantores de ópera, eram cantores populares, cantavam canções, as famosas canções napolitanas, não é isso? Que são populares, né? E enquanto ia fazendo, ia botando o disco lá para ouvir, né? O idioma, 90% das pessoas da cidade eram italianas, né? Então ele absorveu aquilo ali de uma maneira totalmente despretensiosa, né? Enquanto que na rua eles não tinham uma rádio na cidade, né? Então eles retransmitiam uma rádio que tinha rádio lá, talvez uma rádio de São Paulo ou de uma cidade mais próxima, e tinha a programação da Rádio Nacional. E a Rádio Nacional foi a primeira rádio, foi a maior rádio mundial no tempo da rádio, a maior do mundo. E ela tinha a capacidade de retransmitir para o Brasil inteiro, né? Então a programação da Rádio Nacional era ouvida no Brasil inteiro,
Isso foi um programa político, né, do Getúlio, né, mas fantástico. Então meu pai ouvia os cantores da Rádio Nacional, né, e imaginava o Rio de Janeiro, né, daquele tempo. E naquele tempo tudo era ao vivo, né? Os cantores cantavam ao vivo, com orquestra. Não tinha gravação e tocava a gravação. Sim. O cantor ele se apresentava, né? E o canto lírico era muito mais próximo do canto popular daquela época. Porque precisava ter certa projeção. Os grandes cantores, um pouco antes da invenção dessa amplificação sonora, o cara cantava no circo. Né? Os cantores Não tinha que mandar no gogó. cantava no gogó, né? Um dos grandes mitos da música popular brasileira, o Vicente Celestino, era um cantor de circo. Né? Então ele encaixou a voz, desenvolveu a voz dele no acústico. Né? Então são coisas importantes da gente perceber a evolução do canto. Né? E esse grande canto popular, que é a origem da nossa música, é todo no acústico. Aliás, qualquer canto. Né? As origens, as fontes primárias do canto são todas essas, do canto acústico. Então, em algum lugar, ele se assemelha ao canto lírico, que é um canto acústico. Né? Então, eu me preparei, meu irmão é médico, e eu fiz direito. Né? Segue aquela coisa, né? Fazer uma coisa... Eu gostava até, mas chegou uma hora que não deu. Eu tive formação musical e tal. E eu larguei tudo e fui tentar ser cantor. Né? E essa foi mais ou menos a minha história. Ela rola nesse aspecto, onde a minha fonte primária é a minha própria família. Tive esse privilégio, né? Esse privilégio de ter uma naturalidade em relação à questão da arte, que às vezes se torna, o que eu observo também, como ele falou, as pessoas não percebem o que ela é, a essência profunda dela, porque às vezes elas vêm de fora para dentro, né? Elas aprendem a arte. E a arte ela só se revela quando você vive ela, né? É uma vivência orgânica, que as pessoas não têm nem mais oportunidade de viver, porque já está tudo sistematizado. Daqui você vai fazer aquilo, vai fazer aquele curso tal, do curso você vai fazer aquela coisa tal. Você não tem espaço... Tempo de experimentações, né? Você não tem espaço de improviso natural, das coisas surgirem de dentro de você. Isso é uma coisa importante de ser dita. E também não sei nem como se faria isso hoje, né? Nem sei como são os aspectos. As mesmas crises, já quis largar muitas vezes, às vezes estava na Alemanha, largava tudo e ia embora. Aí estava no Brasil também, voltava, passei assim, minha vida batendo cabeça. E continuo batendo cabeça. Alberto, queria que você contasse pra gente, você está com um chapéu icônico, né? Porque é o chapéu de Tom Jobim. Né? O chapéu de Tom Jobim. E acredito que você, várias vezes com o Tom Jobim, ele deve ter contado histórias maravilhosas para você com esse chapéu, e você guarda com muito carinho essa peça com você. Queria que você falasse, a partir desse chapéu, quais as suas memórias desse contato com o Tom Jobim e como você o projetou internacionalmente. Primeiro eu quero explicar a vocês que a minha atuação na arte foi sempre de um homem de sideman. Eu nunca fui um criador, mas eu sempre usava uma frase que a magia do artista é ele no palco, né? A grande mágica. Mas por trás do artista, a magia do empresário, do produtor. Se você não tem... Isso pelo menos é o meu ponto de vista. Isso eu tive como referência Guilherme Araújo, Ezequiel Neves, Marcos Lázaro, que era uma pessoa extremamente comercial, mas, enfim, são referências. Luiz Oscar Niemeyer, que é nosso meu conterrâneo, enfim. A minha história não começa com o Tom Jobim, ela também não termina com o Tom Jobim. Mas o Tom Jobim, para mim, foi, e é até hoje, a minha porta de entrada, de saída, de voltar, porque a gente, depois eu construí uma carreira, começando com o Ivan Lins. O Ivan Lins, que te falei, foi meu pianista no show de juventude ainda.
Mas o Ivan, depois que chegou um momento da vida dele profissional que ele se separou da Lucinha, e naquele momento ele não tinha que pagar essa conta de gás e de luz, porque era ela que tomava conta da parte financeira dele. E ele sempre foi uma pessoa extremamente voltada para a arte. E naquele momento o Ivan era meu amigo desde a infância, desde a juventude. Então ele me ligou, pô, você vem aqui me dar uma ajuda e tal. Eu fui lá dar uma ajuda, fui lá pagar uma conta de gás e de luz. Mas esse skill, essa vontade de trabalhar com isso já vinha desde a juventude. E eu paguei uma conta de luz, uma conta de gás, e de repente me ligam para o Ivan, do Canecão. Eu tenho que começar da história do início, senão vai ficar uma coisa sempre. Sim. E o Canecão tinha um furo na agenda, caiu algum artista que não podia, tinha um fim de semana de 3 dias. O Ivan tinha acabado de gravar um disco, depois dos temporais, que os temporais dele eram essa separação. E eu disse, Ivan, não, vamos fazer, não tem banda, não tem nada montado. Aí eu também, ok, vamos fazer assim, liguei o telefone. Aí já começou a loucura daí, quer dizer, a gente... na verdade eu chamei o Paulinho Albuquerque, que hoje já faleceu, também era o diretor do teatro. E o Paulinho falou assim, Paulinho, olha só, o Ivan não quer fazer, o cara tá desculpa falar, tá na merda total e não quer fazer. Aí o Paulinho convenceu, vamos fazer, monta a banda, chama o iluminador, né? E de repente eu tô lá no Canecão, foi assim que a minha vida... Montando um puta... Olha, a tua história não me lembra a minha, que é o Forrest Gump. As coisas vão acontecendo. Ele vai sendo levado. Só que você já está escrito nas estrelas que você ia ser cantor e não ia ter jeito. Isso já tem no DNA nosso utópico, mas já está no dono. De alguma maneira a vida vai te levar para aquilo com todas as dores e as felicidades. Né? É inevitável. Então fizemos o Canecão, foi uma coisa assim, para tapar um buraco, e acabou sendo uma grande vitrine para o Ivan ali, e dali a gente começou a fazer outro show aqui, outro show acolá, até que eu virei o empresário do Ivan, mas muito mais como sideman do que... Porque o empresário é uma coisa que aqui no Brasil não tem uma formação, não tem uma... Existia um amigo do amigo que entendia, eu entendia muito mais do negócio do artista do que da arte do artista. Sim. Essa coisa de você... Essa linguagem de você poder traduzir a arte dele em um negócio ou numa renda, isso é muito complicado. Cara, isso pra gente é tão importante. Isso é uma arte. Pessoa, eu vou te dizer, tem dia que eu acordo de manhã e penso, meu Deus, não existe uma pessoa não existe. Que vai fazer isso. Não existe. Então, acontecia nessa época exatamente isso. Eu não sabia que eu sabia. Tá? Esse é o melhor estágio, de você não saber o que sabe. Porque você tem aquela inocência de que você faz por intuição. E você arrisca mais, você arrisca mais. Dá certo, né? Sempre dá certo. Por quê? Porque Deus te deu aquele skill, aquela coisa. Enfim, um belo dia, passou-se um ano e pouco, isso foi... Agora, as datas eu sou um zero, Aí o Ivan começa a gravar um disco de 10 anos de parceria com o Vitor Martins e gravaram as 10 músicas mais conhecidas. Então ele fez um disco com uma música com Simone, uma música com Djavan, uma música com Tim Maia. Cada música dessa foi um clipe. E fomos gravando, eles foram gravando, eu fui ajudando e tal. E chegou um belo dia, eu fui na TV Globo, sentei lá, tinha uma pessoa muito querida hoje minha, chamada Luiz BG, e bati na porta dele e subi. Bom, para subir da recepção para a sala dele, demorou umas 2 horas. Mas eu consegui subir, de alguma maneira, eu enganei a pessoa da portaria e subi. Senão não deixa eu subir. Aí cheguei já sabia que a secretária do BG era fulano, e sentei, eu vim aqui trazer uma fita, só tinham 7 músicas gravadas. E essa fita então já tinha Djavan, já tinha Tim Maia. Ou seja, a intuição, cheguei para o BG, e o BG me atendeu, depois dele fazer 4 reuniões com o Boni, 5 não sei com quem, eu fiquei 6 horas e meia esperando o BG. E não vou lembrar o nome dela, ela não aguentava mais. Aí bom,
Aí o Leger falou, já que não tem jeito, manda ele entrar. Já que o cara espontânea pressão. Você não saía dali, esse pentelho, você não vai sair daqui. Aí eu falei, o que você quer? Ele me atendeu com muita generosidade e paciência. Você veja, olha aqui, ó, tem aqui um especial pronto do Ivan Lins. Mas o Ivan Lins está mal, né? Está fora da mídia. Está fora da mídia. Ele, nos últimos anos dele, ele dedicou a compor para a Lucinha, para fazer o Sempre Mais, que foi ali que ela conheceu o Tovar. E aí, enfim, a fita ficou lá na gaveta dele. E um belo dia o Leger briga com a Simone e outra coincidência. Outro furo. Caiu o especial da Simone porque ela não queria deitar no travesseiro, alguma coisa assim. Alguma coisa de conflito, de uma incompatibilidade. De direção com o artista, isso acontece muito, né? E ela podia dizer não, e ela disse não para a TV Globo, e aí naquele momento o especial caiu. O Leger me liga, Alberto, olha só, eu estive aqui olhando, eu acho que dá para fazer um especial também, fizemos um especial. Que eram 10 músicas gravadas. O Ivan estava meio fora da mídia, e você falou competência danada, né? Mas o fato é o seguinte, você pode ter toda a competência do mundo, mas se você não tiver no lugar certo, não fui eu que fiz o milagre. Eu acho que eu ajudei o milagre, né? Quer dizer, o milagre que eu digo, a intuição, a vontade, a perseverança, isso eu tenho como falar com uma autoestima muito grande. É uma coisa que me acompanha a vida inteira. A gente tem que ser perseverante. Sim. Isso acontece. Se não for perseverança, a gente não entra. Não suporta. Não suporta. E aí, esse especial foi o primeiro ponto de inflexão na carreira do Ivan. Vou ser mais rápido um pouquinho, que a história é longa. E aí veio o Rock in Rio, logo depois do especial. O Ivan não estava no Rock in Rio. Eu tenho um depoimento. O primeiro? O primeiro. O próprio filho do Ivan. Mas não tinha, naquele tempo nem tinha, era só rock mesmo. Era só rock, né? Era só rock mesmo. Essa história. Eu tava lá, era lama aqui assim. O Cláudio Rios, filho do Ivan, hoje conta essa história no Instagram, que está no meu Instagram. Sim. Na verdade, o Ivan entrou nessa história, e ali eu modifiquei a carreira dele, porque o Cláudio usa uma expressão muito comum hoje em dia da porta dos fundos, ele entrou pela porta dos fundos. O que acontece é que eu fui no Leger de novo, falei, Leger, olha só, o Ivan tem que entrar no Rock in Rio, você fez o especial dele, cara, você tem que... Ele era o diretor artístico da TV Globo para o festival. Ah, você tá maluco, não sei o que lá, eu falei, Chico, olha, eu tenho uma possibilidade. Ele gravou com o Jorge Benson, e o Jorge Benson estava na lista, no segundo dia do Rock in Rio. Ele falou assim, olha, eu acho que o Jorge Benson vai convidar ele para o... Eu já estava blefando, não sei. Não, mas ótimo, tem que ser assim. Não, mas eu liguei para ele. Eu liguei para Você grande guitarrista, não é só cantor, não. Grande. Não, ele participou do disco do Ivan como guitarrista. Grande guitarrista. Não, ele começou como, né? Eu liguei então para a secretária do Quincy Jones na época, que era quem tinha a editora do Ivan e do Vitor, a edição das músicas. Quem promoveu as músicas do Ivan e do Vitor foi o Quincy Jones. E ele editava as músicas por interesse comercial. Cara, eu te dou esse caminho, mas ele dá esse caminho. Sempre são trocas. Eu liguei para ela, eu não falava inglês na época, hoje em dia eu falo menos um pouco, mas na época. E eu liguei via Embratel com uma tradutora. Via Embratel você ligava na Embratel, tinha uma tradutora. Eu disse, olha, Luiz Velasquez, o Benson vai vir ao Brasil no Rock in Rio. E seria muito interessante que ele convidasse o Ivan para fazer o show com ele. Olha que maluquice. O Benson era super estrela. Aí ela falou assim, eu vou no barbecue, vou num churrasco com ele agora, semana que vem. Vou falar com ele, ele vai gostar, ele vai assim. Olha, o Ivan vai adorar ser convidado. Bom, aí, resultado, o empresário do Jorge Benson manda para o Roberto Medina uma mensagem dizendo que queria o Ivan no show do Jorge Benson. Aí o Luiz Oscar, que era o produtor executivo do Oscar Niemeyer, do Roberto Medina, me liga e diz, Alberto, vem aqui e tal, tem aqui uma coisa que aconteceu de último momento e você
Precisa ver, porque nós já fechamos o elenco, já estava tudo fechado, já estavam divulgando o Wagner. E a gente, aí fui lá, qual é a novela? Falava, não tem verba para música. Eu falei, isso é uma gravadora, não tem problema nenhum. Mas só tem uma exigência, o Ivan não vai entrar de Ponte de Piranha às 2, naquela época era meia-noite, ele foi às 2. No show do Jorge Benson, ele está no elenco, ele tem que estar no elenco. Não faz sentido ele entrar de convidado lá. Na minha cabeça, aquilo ali foi tudo assim improvisado. Sim, sim. Realmente improvisado. Ou eu achava que era improvisado. Depois dos anos, você era uma intuição. É a intuição, você faz o parto na hora que o filho está nascendo. Você tem que fazer o parto. Se calcula, né? Faz um cálculo lá. Aquilo ali acontece e vem porque vem. Né? Aí eu falo, como eu te falo. Aí ele falou assim, olha, se você arrumar as canções, por isso que a gente é muito amigo até hoje, ele recebeu lá na estreia do show, né? E aí ele falou assim, ok. Aí eu cheguei pro Ivan e disse, Ivan, tem que montar uma banda. Aí aconteceu isso. Aí o negócio ficou roxo, amarelo, vermelho, cinza. Isso é loucura. E o Legei falou, eu confirmei com o Legei adorou. Bom, todas as porradas que puderam vir da imprensa, Ivan estranho no ninho, não sei o quê, e era isso mesmo, não tirar. Ivan estava, vamos dizer assim, num baixo momento de carreira, vamos dizer assim, são momentos que todo artista tem, né? Altos e baixos. Isso assim é o tempo todo. Mas eu inventei uma história e essa história aconteceu, e ali, quando o empresário do Jorge Benson ele abriu o show, primeira coisa, o show começava às 6, anteciparam às 5h30, e ele fez meia hora de show, foi o que bastou para mudar a vida do Ivan. Porque internacionalmente catapultou, Exatamente. Então dali eu descobri que eu podia. E dali então eu montei a Trair Produções, que é meu nome, meu orgulho, e aí fui chamado pelo Marizinho Rocha, indicado pelo Paulinho Braga, batera do Tom Jobim na época. Paulinho Braga era batera do Tom e da Emília, que tocava com o Ivan. E um dia eu recebo uma ligação, o Ivan estreando no Scala, e uma ligação assim, durante a tarde, olha só, aqui é o Tom, você pode vir aqui me encontrar na plataforma? Eu falei, eu achando que era um trote do Paulinho Braga. Tinha muito trote, né? Tinha trote. Tinha muito trote. Era da nossa época. Tinha muito. Aqui é o Tom. Eu falei, Tom, o seguinte, eu não posso porque tem a estreia do Ivan no Scala. Mas como o Scala é perto da plataforma, quando acabar o show, eu vou dar um pulinho aí para falar contigo. E tem corda. Tá bom, então vem, mas olha, normalmente eu vou embora, tipo 10 da noite, 11, eu vou te esperar e tal. Não, é sexta-feira, alguma coisa assim, quinta-feira, não lembro. E eu, tá bom, fui para o Scala, aí depois da estreia, eu cheguei para o Paulinho Braga, Paulinho, olha só, vamos para a plataforma agora? Ele falou, fazer o que na plataforma? Encontrar com o Tom, você não me ligou para encontrar com o Tom? Aí ele, tá maluco, eu liguei para você, coisa nenhuma. Você não me passou um trote? Eu falei, não passei um trote, não. Sério, Paulinho, você não passou o trote? Não, o Tom veio me perguntar quem era você, o que você fazia e tal. E aí eu falei, arrisquei e falei bem de você. O Paulinho era contra tudo que era empresário, porque os empresários que ele frequentou, ele é um baterista consagrado e lidou com 1000 empresários. Mas eu consegui falar bem de você, ele é muito brincalhão. E aí eu falei, caramba, então deve ser um Tom mesmo. E aí eu fui E para mim, assim, eu estreiei minha carreira de empresário entrando na plataforma aquela noite e olhando para os lados, falei assim, não é possível. Já era o Tom Jobim, né? E aí, cara, daí em diante comecei a empresariar o Tom. A carreira do Ivan, a gente conseguiu fechar um contrato com ele na Warner americana de 7 anos. Depois a gente, por algum motivo de desalinho de filosofia, a gente trabalhamos 10 anos ou 11 anos com o Ivan, mas eu já comecei a trabalhar com o Tom, e com o Tom fizemos o Brasil todo, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, e o mundo inteiro. Foi a
primeira turnê do Tom Jobim depois que ele fez a última com o Vinícius. Tinha a família toda, levou todo Eu assisti mundo, né? esse show Isso. no Canecão. Isso. Canecão. Toquinho, Vinícius, Tom. Ah, não, esse não. Mas e eu, Gustavo. mas eu tive que romper uma barreira muito forte porque os empresários europeus não acreditavam que porque o Vinícius levou alguns problemas de produção por causa da bebida, por causa do, enfim. A vida artística do Vinícius não era uma diversão, né? Não era uma coisa. Não. Enfim, tiveram alguns percalços e ficou algum problema lá no. Enfim, eu tive que arrumar um agente americano que endossou no meu trabalho para eu assinar um contrato. Eu fechei 14 shows na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a gente fez muita coisa. Ele fez os 25 anos da Bossa Nova no Carnegie Hall, no Lincoln Center. No Lincoln Center? No Lincoln Center, no Everett Fisher Hall. 25 anos. Teve a participação da Gal Costa, né? Teve a participação da Gal Costa, Oscar Castro Neves, exatamente. Isso. Foi eu que levei. Tem isso tudo lá no meu Instagram. Como é que chama? Um programa? Sim. Que eu fiz em conjunto com a Brasília Cultural Foundation. E aí tinha o Caymmi, tinha o Caymmi, a banda dele, o Caymmi, a esposa, a Ana Jobim, a filha, a Elizabeth, isso. era a banda nova. Era com o couro todo, Esse chapéu, a história dele veio com o encerramento da primeira turnê, da primeira temporada no Canecão. Eu praticamente tomei esse chapéu do Tom, obrigado pelo presente. E aí ele assim, aqui não dava nem para assinar direito, ele assinou aqui Tom Jobim. Eu que botei com a minha letra Canecão e Palace, porque ele fez esse show e a gente do artista. E aí, depois inclusive também tem um vídeo no meu Instagram, que o Tom está com o chapéu falando assim, ele sai e dança com o chapéu e tal. Enfim. Essa história do Tom, para mim, do Ivan, foi importantíssimo, porque o Ivan é uma referência na música popular brasileira. Mundial hoje, Mundial, exatamente. E eu diria a você que eu contribuí bastante para abrir aí, para fazer essa primeira abertura do mercado para ele. O Tom foi uma retomada de mercado. O Tom foi assim, uma coisa que a gente não... Aí sim entra um pouco da emoção, da vivência que a gente tem nesses momentos, porque ele não podia tomar uísque, então ele botava, eu não tomo, eu não bebo. Aí ele botava o uísque na minha frente, a Coca-Cola aqui na frente dele, porque a Ana Jobim vigiada. Não, ela é um espetáculo de pessoa. Eu tive assim uma grande forte escampada nessa história, porque todas as pessoas, eu fiz o Tom, fiz o Ivan, fiz a Rosana, o meu escritório era eclético. A Rosana foi o lançamento da novela Mandala, com a música como uma deusa, e ela é uma super cantora. Super cantora, musicista, boa musicista. Talvez, para mim, a maior cantora brasileira é Elis, com Gal pau a pau. Mas a Rosana, se tivesse me ouvido, grande fora. Ela canta pra caramba. A gente ainda foi ver ela agora aqui, ó, há um ano atrás. Ela canta maravilhosa. Então, maravilhosa. Sorte pura de ter trabalhado com a Rosana, com a Ana Jobim, que a gente ouve comentários, mas, cara, foi todas as portas abertas sempre. E Você veio o tem Magal. uma amizade muito bonita também com o Sullivan. Com o Sullivan, não, o Sullivan já foi mais agora. Mais agora. E depois veio o Magal. O Magal foi um projeto também que eu montei junto com o Max Pierre da Som Livre, porque o Magal também estava apagado, também estava num momento difícil da carreira dele, esse momento das pedreiras. E eu tinha saído de um show do Ivan em Tóquio. Olha que Maurício, isso é uma loucura. Eu estava em Tóquio, eram os 200 anos da Revolução Francesa em Paris, do 14 de Juillet. E aí eu saí de Tóquio, embarquei aqui para o Brasil e fui para Paris, porque era um sonho meu. 200 anos. Eu estava lá também. 89. Exatamente, 200 anos da Revolução Francesa. E eu estava no dia 13 de julho, eu estava em Paris. E aí eu estou no Champs-Élysées e passando aquela festa, aquela coisa toda, uma loja de música tocando, Chorando Se Foi, uma lambada, um grupo
do grupo Calma, que na verdade era Grupo Calma, que virou Calma. E aí que comprei aquele disco, que é isso? Então aí ligo a televisão, uma propaganda, o Ranginá tocando Calma. Aí eu comprei aquilo, vim para o Brasil e fui no Max PR, na Som Livre, diretor artístico da Som Livre, grande produtor, grande... Cara, nem a história do Max é outra história fantástica. E, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. No Brasil ninguém fala de lambada. Eu sabia lambada porque eu tinha ido à Bahia, passar férias, mas ele fala, vamos ver o que vem daí. Ele ouviu aquilo. Ele tem uma ideia. Vamos chamar o Magal para fazer uma lambada. A gente chamou o Magal. E o Magal incorporado total. Você quer fazer alguma coisa? Faça o que vocês quiserem. Eu preciso trabalhar. E aí bancamos do nosso bolso 4 músicas, sendo ela Me Chama Que Eu Vou era uma delas, e Me Chama Que Eu Vou, o Max manda para o Máriozinho Rocha, diretor artístico da TV Globo, que fazia a seleção das novelas, e aí o Máriozinho Rocha diz, não tem, responde pra gente, não tem personagem na novela para tua música, não tem. Mas tem a abertura, que é pra tua. Nada mal. Tem a abertura. E aí foi pro Boni, o Boni tinha voltado de Paris também, sabia tudo de lambada, o Boni também é um crânio, um gênio. Aquele cara é fora de série também. Não sei eu falar dele aqui, imagina, tá aí brilhando até hoje. Quem sou eu desse tamanho? Você tem que escrever um livro com suas histórias todas, os bastidores da música. Tem que escrever. Aí o Boni vai e bota na novela, na abertura, e mudei a vida do Magal de novo. Lá foi ele para o mundo de novo. A gente fez da América Latina toda, México, tudo já fizemos versão. E o Magal voltou a ser quem ele realmente é, um super artista. Canta pra cacete, canta muito. E tem uma presença maravilhosa. Podendo mostrar outras nuances do talento dele, né? Graças a Deus. Aí montamos, aí vem aquela intuição da montagem de espetáculo, montamos um show no Capitão. Eu já tinha feito show com o Ivan, com a Rosana, com o Tom, fiz com o Magal também, o outro show. Foram 4 shows. Outro dia fizemos uma matéria para o Bruno Levinson, que está fazendo um documentário sobre o Canecão. E aí ele me chamou para contar, eu tinha 4 histórias para contar no Canecão, histórias bem legais. E aí fizemos o Magal, e depois do Magal veio a Renata Arruda, fiz disco. O Heitor TP era da banda do Ivan, guitarrista, e ele hoje foi contratado pelo Simply Red primeiro, porque veio, aí eu volto à história do Ivan, o produtor do disco do Ivan, quando ele estava sem gravadora nenhuma, depois do Rock in Rio, ele ficou sem gravadora, então a gente fizemos um disco, que foi um disco que chamava-se Vitoriosa. E esse disco foi produzido por Jerry Levine, casado com a filha do Prince Jones, Johnny Jones Levine. E ele veio ao Brasil para produzir, hospedamos ele aqui no hotel, e ele conheceu o Heitor TP e levou o Heitor TP para o Simply Red. O Heitor trabalhou com o Simply Red 6 anos, 7 anos, depois foi contratado pelo Hans Zimmer. O Hans Zimmer era um produtor de trilhas sonoras famosíssimo. E hoje o Heitor está com o estúdio dele, só que é Heitor Pereira agora, e faz as trilhas sonoras pelos... Como é que é o nome daqueles personagens? Como é que é o nome? Minions. Ele faz toda a trilha sonora dos Minions, exatamente. Então as coisas foram se entrelaçando e a gente fica assim muito emocionado de estar falando e agradecido, porque isso tem o dedo de Deus nessa história, com certeza. Todos nós temos aqui uma missão aqui na vida e é muito importante o artista se emocionar, mas quem está do lado também se emociona também, né? Sim. É isso, velho. Algumas coisas que eu esqueci aqui, mas já falei bastante. E daqui a pouquinho a gente vai falar desse projeto maravilhoso no Teatro Amazonas. Daqui a pouquinho a gente vai. Ótimo. Júlio, queria que você falasse um pouquinho também porque você tem uma versatilidade artística muito grande. E acredito que Miller e Botelho foram grandes
mestres, padrinhos também, padrinhos, Grande padrinho. É, logo onde, né? E ao mesmo tempo você encontrou tempo, de se dedicar a projetos sociais que também fizeram muito, divulgaram muito essa proposta. Depois outros grupos fizeram, mas eu acredito que o Cantareiros tenha sido um divisor de águas também na sua vida, de levar essa proposta da música, da arte para as pessoas que estão se sentindo tão carentes dentro dos hospitais públicos, dentro nas clínicas geriátricas, né? Se sentindo abandonados da vida, né? Como é que foi para você falar um pouquinho dessa tua versatilidade, com vários projetos, e dividindo isso com essa atuação social? Duas histórias bacanas, né? O Cantareiros é um capítulo especialíssimo, que inclusive o Carla participou durante um tempo, anos atrás. Apresentando. Eu acho que quando eu caí dentro do teatro, como eu falei, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu sabia que eu era músico e eu gostava de fazer música, mas eu não sabia que o teatro musical ia me empurrar para a música. Né? Tanto que eu fiz as primeiras peças todas como elenco, cantando, mas sempre fazendo arranjo, sempre, aí caí um pouco a direção musical, depois a orquestração e não sei o que. Então, hoje em dia, basicamente, 90% do que eu faço é nos bastidores. É a produção, é arranjo, escrever nota, reger, é isso. Só que isso é uma coisa que foi descobrindo ao longo do trabalho. Né? Eu acho que eu nunca fiz um espetáculo de teatro onde eu não tivesse função dupla, quiçá tripla. Que às vezes escrevendo roteiro também. Nesse último até a parte de... Às vezes até quadro. Então, assim, eu não me lembro disso. E é muito louco também com relação a isso, porque assim, eu tive várias chances na minha vida de seguir carreira na atuação, inclusive em televisão, produtores